Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Aloysio. Marcão, antes de a gente chegar a Vladimir, eu sei que você está doido para... Não tô. Vocês estão vindo desde outubro, então vocês já estão no hábito já de gente fazer ponto e contraponto. De um bater no outro. Esse boxe está vindo a ideia, acho que antes até de outubro, né? A eleição foi outubro, a campanha foi antes. Mas Caio, quer dizer, vou voltar aqui a outubro. Eu vi muita gente dizendo que a candidatura de Caio Federal era boa para você, porque tiraria votos de Vladimir. E se fala também na possibilidade de Caio compor chapa com Rafael, com Vladimir. Eu acho muito difícil, particularmente, até porque ele pensa em prefeitura, enfim, ele não sei se teria essa humildade. Mas Caio como elemento, ou qualquer outro da terceira via, isso é melhor. Você tem dois polos nessa polarização, que são Rafael e o garotismo. Isso é melhor para Rafael ou melhor para o garotismo? A minha análise que quanto mais opções, quanto mais propostas, quanto mais gente envolvida de forma séria e responsável para apresentar soluções para a nossa cidade é muito importante. O Caio é um rapaz que eu me dou muito bem com ele. Antes da gente se candidatar, estive com ele de forma muito breve, mas conversamos um pouco. Ele falou, olha, estou vindo como candidato a deputado federal, desejei em Campos, ali próximo ao Auxiliadora, desejei sorte a ele, né? E é um rapaz que a gente dialoga, assim, apesar da distância. Foi durante a noite, nós tivemos num evento que estava acontecendo no Auxiliadora, durante a noite nós tivemos a oportunidade de brevemente dialogarmos. Ele falou, estou vindo como candidato, apesar de não ter muita possibilidade de estar dialogando, porque eu não encontro com ele de forma muito frequente na nossa cidade. Mas alguém encontra? Não sei. Mas eu gostaria de que ele pudesse estar mais próximo dos problemas do nosso município, que ele pudesse estar mais presente, dialogando mais, acompanhando mais, né, conversando mais com os diversos atores políticos da nossa cidade para juntos encontrarmos soluções para o nosso município. É legítima a participação de todos. Eu acho que quanto mais pessoas envolvidas, discutindo, como eu disse inicialmente, a solução de problemas, é muito importante para a nossa cidade. Então, assim, se ele vem como uma candidatura para prefeito em 2020, é uma candidatura que é muito bem-vinda no ponto de vista de legitimidade, de debater. Mas você não acha que ela pode favorecer um ao outro? Por exemplo, foi dito que a candidatura dele a deputado favorecia você. Por tirar votos do Vladimir. Isso foi colocado à época e, sinceramente, eu não senti isso quando a gente foi ao encontro das pessoas. Alguns dizem que algumas pessoas que votariam no próprio Caio acabaram votando no Vladimir. Salvo engano, acho que o próprio Vladimir disse falou isso. Né? Que alguns cabos eleitorais. Alguns cabos eleitorais que eram do Caio que votaram com ele. Ajudaram o Caio na eleição de prefeito, mas na eleição de deputado federal votaram com ele. Então acho que isso falou que essa mesma crítica de que não fica na cidade, né? Porque vem a eleição, você emerge. Acaba a eleição, você submerge. É uma crítica que se fez muita Marina, por exemplo. Isso é muito ruim, Marina né? Silva. Aparecer assim como um vagalume. Acende, apaga. Acende, apaga. Hora está aqui no município, hora está afastado. Eu acho que para a gente discutir os problemas, nós temos que estar... Não pode discutir só uma eleição, tem que discutir o ano inteiro. Né? Exatamente. Não dá para poder fazer política só naqueles... Fazer jornalismo só uma eleição, fazer jornalismo o ano inteiro. Exatamente. Não dá para fazer política só em 45 dias de campanha. A gente tem que fazer política de forma permanente e contínua. Então, assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho da eleição de 2018, eu não perco a oportunidade, Aloysio, de agradecer a população de Campos, de toda a região, por 40.901 votos recebidos. Eu fui o político aqui do município, Marco Antônio, Arnaldo, Aloysio, mais votado em todo o estado do Rio de Janeiro. Sim.
Foram mais de 40 mil votos. E nós ficamos na primeira suplência. Muito se deve. Bolsonaro te atropelou. Muito se deve à questão da onda do PSL, né, que fez muitas vagas. Eu fiquei à frente em termos de votação de 12 deputados, de 12 congressistas eleitos que estão lá em Brasília. A gente teve mais votos do que 12 deles. Não, você estaria eleito. Se não fosse Bolsonaro, exatamente. PSL fez 12. Exatamente. 12 estaduais, federais fez quantos? Eu não me recordo o número de federais, mas estaduais foram 12. 12, eu lembro que eu fiquei à frente de 3 deles do PSL. 3 deles eu tive mais votos. Então, e o que foi puxado por último, acho que assim, uma quantidade irrisória de votos perto de você. Então, assim, é uma questão. É legenda, né? Que eu nunca perco, assim, procuro não perder a oportunidade quando estou falando em veículos de comunicação para agradecer. Agradecer do fundo do meu coração a aceitação das nossas propostas. Muito se fala em comparações, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e falando de que o governo está mal, o governo está mal avaliado. Sempre fui um parceiro político do prefeito Rafael Diniz, me coloquei na campanha como esse parceiro político e mesmo assim fui o candidato e o deputado mais votado de toda a região. Então, acho que uma coisa totalmente difere da outra. Acho que, e voltando à questão do Caio, tem que estar, sim, próximo da população, mas durante o ano todo. Todo o período. Não é vir para campo só para poder fazer política nos 45 dias de campanha. Marcão, baseado nisso que você está falando, eu tenho uma pergunta para você, mais da sua opinião, não no seu caso específico, você deixou a Câmara para assumir um papel no governo de Rafael Diniz e na verdade, você está quase que estendendo o trabalho que você fazia na Câmara, então você continua trabalhando com o povo. Mas, de uma maneira geral, qual a sua opinião sobre o político que conquista, por exemplo, a confiança da população, daquela comunidade que vota nele, para um processo de Câmara Municipal, por exemplo, e que depois larga, vai tentar ser deputado, vai tentar ser senador? Como você vê isso? Não é o seu caso, porque nós sabemos exatamente que você está estendendo o seu trabalho. A gente está licenciado, né? Eu, na verdade, estou licenciado da Câmara de Vereadores. Né? Nós fomos o vereador mais votado nas últimas eleições, assumi a presidência no primeiro biênio, ajudei a eleger o meu sucessor, o vereador Fred Machado. E também esteve aqui? Também esteve aqui. Eu acompanhei a entrevista dele. Bateu o Vladimir respondeu. E eu acompanhei a entrevista dele. Então, assim, a gente se licenciou por entender que a gente pode dar uma contribuição efetiva para o governo. E essa questão... Você está no mesmo lugar, você não foi para lugar nenhum. Essa você questão continua no mesmo, assim, próximo à população e atendendo a todos e à disposição de todos os munícipes da nossa cidade. Isso me chamou, a sua pergunta me chamou a atenção, porque no primeiro mandato, nos primeiros 2 anos de mandato de 2013, 2014, no primeiro biênio que eu estava enquanto vereador e fazendo oposição à então prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, eu tive o convite na época para ser candidato a deputado. E me aproximei muito das pessoas que me ajudaram na eleição de vereador e perguntei o que elas achavam. E elas achavam que era muito prematuro. Eles falavam, não, nós te elegemos para ser vereador, nós queremos que você cumpra os seus 4 anos de mandato. Agora eu fiz a mesma coisa. Em 2018, me aproximei das pessoas, conversei com as pessoas, e elas falaram, não, agora eu acho que está no seu momento. Eu acho que você já cumpriu 6 anos de legislatura enquanto vereador, está no seu momento de você promover um diálogo em cima de propostas que você quer estar discutindo numa outra esfera. Então, essa discussão é muito importante, né? De você atender os anseios daqueles que te elegeram, fazer um mandato muito próximo aos anseios daquelas pessoas. Marcão, falando do mandato, e antes de entrar na comparação, que acho que a Luísa, se não vou roubar a pergunta dele, ele vai reclamar. Não, porque aquela pergunta, do fundo, de fato, a gente pensou lá para Arnaldo e depois tiramos. Pois é. Vamos lá. Enfim, com relação ao seu mandato de vereador, corre um processo ainda no Tribunal Regional Eleitoral em que a rede contesta, alegando infidelidade partidária. Em que pé está esse processo e qual a sua expectativa quanto ao julgamento? Arnaldo, o processo ele continua em andamento no âmbito, na primeira instância ainda, porque esse processo ele se inicia
no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, não no juízo eleitoral aqui de Campos. Então, ele não está em segunda instância, ele está em primeira instância ainda. É um processo na qual eu já juntei diversos elementos de prova de que não cometi nenhuma infidelidade ao me desligar do Partido Rede Sustentabilidade e me filiar ao Partido da República. A gente tem uma série de documentos que nós já aprovamos, como liberação do diretório, como desvios de programa partidário por parte da rede, que ensejaria uma justa causa para eu poder me desfiliar do partido e me filiar a outro. Isso está no âmbito, eu acredito muito na justiça, tenho certeza que vou vencer esse processo, porque não cometi nenhuma infidelidade, tem, como já disse, diversas provas nos autos comprovando isso. Nesse momento, salvo engano, foi feita uma determinação para que o Diretório Municipal forneça documentos que estavam retidos, que não quiseram oferecer a minha defesa. Então, houve determinação do Tribunal Regional Eleitoral para que esses documentos sejam franqueados à minha defesa, para análise posterior juntada de mais documentos a esse processo. Tenho certeza absoluta da vitória, que a gente vai vencer esse processo, porque não cometemos irregularidade alguma. Agora, Marco, vamos lá. Vamos chegar onde você estava querendo chegar desde o início. Quer dizer, você falou que abraça essa proposta de comparação entre Rosinha e Rafael, que repete, como eu disse aí, meio tipo Lula e Fernando Henrique. E você falou que abraça isso e você tem uma visão diferente da que o deputado externou aqui na sexta-feira. Como é que fica essa comparação para você? Olha, eu abraço e gosto muito de fazer esse tipo de comparação. Primeiro eu vou tocar no ponto das finanças, né, entre Rosinha e Rafael. Rosinha, durante todo o período dela, enquanto prefeita do município, ela administrou cerca de 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais, Marco Antônio, Arnaldo, foram inseridos nas contas da prefeitura do período de 2009 a 2016, sem falar no valor da venda do futuro. Isso só orçamento aprovado de arrecadação própria, orçamento de transferências governamentais, foram 16 bilhões de reais, fora o endividamento, fora o dinheiro que entrou na conta extra com a venda do futuro. Então, comparar 16 bilhões de reais de orçamento com um pouco mais de 3 bilhões de orçamento não é uma comparação que a gente possa dizer como igual. Não dá para comparar uma administração que teve 16 bilhões com uma administração que tem pouco mais de 3 bilhões de orçamento. Mas esse contador é 16 por 8 e 3 por 2, né? Exatamente, exatamente. Dá 1,5 então, e 16 por 8 vai dar 2. Mas o que está querendo ser comparado é legado, correto? Então, quando você quer comparar legado, não dá para comparar legado de 16 bilhões de utilização de recursos públicos com um orçamento de pouco mais de 3 bilhões. Mas ano a ano vai dar 1,5 para 2, não é isso? Exatamente. Na divisão aí eu aproximadamente, aqui, enquanto nos últimos anos ela teve de 2,5 a 3 com a venda do futuro. Então, não dá para comparar em termos... São 500 milhões, né? É uma diferença. Exatamente. Então, não dá para se comparar em termos de finanças. Bom, não dá para comparar também em termos de moralidade. Então, vamos comparar a questão da probidade e da moralidade administrativa. Muito se fala nas obras do governo Rosinha Garotinho. O governo Garotinho fez muitas obras. Fez obras e, segundo a justiça, eram sócios de empreiteiros. Garotinho, falando da Operação Caixa d'Água. Fez obras, sim, com esse recurso, elevado recurso de 16 bilhões de reais, e eram sócios, segundo uma ação, não é Marcão que está dizendo, não é Luiz, não é Marco Antônio, não é Arnaldo. Quem está dizendo isso é uma ação, onde Garotinho foi preso. Garotinho foi preso por essa relação espúria de obras e acharcamento de empreiteiros em nossa cidade. Até utilizando gente armada, parece, né? E ainda utilizando o braço armado. Então, vamos comparar. Foi utilizado recursos de pessoas pobres, aonde, numa pasta que eu estou como titular hoje, na Operação Chequinho. Utilizando pessoas pobres, extremamente pobres,
como massa de manobra. Também milhões e milhões de reais utilizados para envolver pessoas com o único objetivo em conseguir vencer eleições, sem responsabilidade alguma com os recursos públicos. Vamos continuar comparando. Vamos comparar moralidade, probidade, combate à corrupção, transparência. Vamos continuar comparando. Nós fizemos uma CPI durante o meu mandato, enquanto presidente da Câmara, a CPI que nós denominamos lá na Câmara de CPI da Lava Jato, CPI da Odebrecht. Aqui em Campos, desse volume enorme de 16 bilhões de reais durante o mandato da ex-prefeita Rosinha Garotinho, também teve uma relação de corrupção com a empresa Odebrecht. Quem falou, quem está dizendo isso não é Marcão. Benedito Júnior. Júnior e o outro... Leandro Azevedo e Benedito Júnior. Diretores da Odebrecht. Diretores da Odebrecht falaram da relação de toma lá da cá com o programa Morar Feliz, que também, aonde foi utilizado pessoas pobres, extremamente pobres, como massa de manobra e nesse toma lá da cá entre político e empreiteiro. Então, está na Operação Lava Jato, está na Operação Chequinho, está na Operação Caixa d'Água, vamos comparar. Aquilo que a população brasileira hoje mais tem distanciamento, mais quer distanciamento, que é a questão da corrupção. Então, vamos continuar comparando. E agora, em termos de trabalho do Poder Executivo, nós podemos comparar também a questão da expoente na educação, aonde tinha material de graça do MEC, vamos comparar. Resultados piores. Então, na entrevista do Vladimir Garotinho, ele coloca que a administração do prefeito Rafael Diniz é uma tragédia. Tragédia é a administração que foi praticada e temerária da mãe dele enquanto prefeita, que praticou atos de corrupção durante seu governo. Isso é que é tragédia. Se a gente for colocar e comparar a eficiência do governo, deixou-se de gastar 10 milhões de reais com materiais da empresa expoente. Hoje nós recebemos livros de muito melhor qualidade, gratuitos do MEC, que era algo que eu defendi enquanto vereador e foi feito na gestão do atual governo. Brand, né? Brand da aeronária. Exatamente, pelo Brand e por determinação do prefeito Rafael Diniz. Sim, mas eu falo do secretário. Perfeito. Agora vamos comparar alimentação dos nossos alunos. Legumes e verduras eram adquiridos da região sul do país. Hoje, o pequeno agricultor da nossa cidade que tem para oferecer é comprado dele, com um custo muito menor. O programa Saúde na Escola, que não funcionava no governo anterior. Hoje nós temos mais de 2.800 atendimentos a alunos da rede escolar municipal de ensino. Vamos continuar comparando na questão da cultura, os milhões e milhões de reais que eram gastos com shows em nossa cidade e hoje as parcerias, o Sesc. As parcerias do governo municipal para a Bienal, para a questão do Verão do Farol. Agora teve no aniversário da cidade o Sargento Pimenta ali da... O Sargento Pimenta no aniversário da cidade. Custos mínimos para a administração municipal. Vamos continuar comparando o Teatro de Bolso que estava fechado. 2 anos fechado. E que foi reaberto para entregue à população. Vamos comparar o aeroporto que dava prejuízo na gestão anterior. Fechado o Teatro de Bolsa e ocupado pelos artistas por estar fechado 2 anos, sem reforma. Foi ocupado no final do governo Rosinha. Até Marcão teve lá com o Rafael. Sim. Porque a Guarda Municipal chegou a ameaçar os artistas. Não acho que foi um comando do governo, não foi coisa da Guarda, né? Ameaçou, impediu de entrar água e comida para a ocupação. E foram marcar um dia seguinte lá, Rafael e o presidente da OAB à época, Humberto Nobre. Foram lá para resguardar que eles iam continuar lá, quer dizer, e água e comida iam entrar, né? Na manhã seguinte. Exatamente. E podemos continuar comparando. Vou voltar um pouquinho à educação. A aprovação dos alunos era automática, Marco Antônio, sem avaliação, de forma irresponsável, aprovando alunos isso não existe. Que não tinham conhecimento. O governo atual reforçou as aulas de português e matemática e o aluno sai sabendo. Então vamos continuar comparando. Eu quero comparar. Comparar é muito importante. Aeroporto que dava prejuízo, com o aeroporto hoje dando lucro e avançando com mais serviços.
Vamos comparar o Fundecam, 435 ou 36, algo entre 400 milhões e 440 milhões de reais, né, de inadimplência do Fundecam, onde foram recuperados já 10 milhões pela atual gestão e aplicados no pequeno empresário, no microempreendedor individual, de forma responsável e consciente. Podemos comparar também a questão da venda do futuro e o mais de 230 milhões desse orçamento, que já não é tão grande, mas mais de 230 milhões foram utilizados para pagar dívidas do governo. Isso porque da Rosinha. O Robson e Zé Paz, o Robson, procurador à época seu lá da Câmara, montou uma tese que conseguiu ali, também com o Zé Paz, ele é procurador do município, até hoje procurador, conseguiu virar a decisão inicial do TRF2. Porque senão a coisa, o quadro que se pintava seria tipo Brasil sem reforma da Previdência. Você fecha a cidade. Acaba com a cidade. Isso nós provamos e aí você me fez lembrar. Foi uma sorte. E aí vocês me fez... Incompetência, né, da Câmara e do procurador. E a época eu falei com o Dr. Robson e com o Dr. José Paz, olha, vamos trabalhar aqui diuturnamente, vamos encontrar um caminho. E encontramos um caminho e ainda provamos no Tribunal Regional Federal que houve um ilícito praticado também neste caso da venda do futuro, também um ilícito praticado, que inclusive caso de improbidade administrativa, dito pelos próprios desembargadores, o Ministério Público Federal está investigando, porque os valores recebidos pela Prefeitura foram utilizados em locais diversos do que a resolução do Senado e a própria lei municipal determinava que eles fossem utilizados. O valor conseguido no contrato com a Caixa, ele foi conseguido mediante uma simulação contratual. Então, houve uma fraude na assinatura do contrato entre o município e a Caixa. Nós provamos isso dentro do processo, está sendo apurado pelo Ministério Público Federal. E a gente pode continuar comparando. Comparar no esporte, aí até covardia. Se for comparar no esporte, é covardia. Nós recebemos... Pois não, Marco Antônio? Não, já que você vai falar do esporte, eu queria pedir só um pequeno intervalo. Lógico. E quando voltarmos, nós teremos então umas meia hora para falar e vamos entrar com todo esse conteúdo que o Twin... Não, nem de Fla-Flu. É um Fla-Flu de comparação. É um Fla-Flu de comparação, tá certo. Vamos embora. Tá meio parecido com o Vasco Bangu, mas mais parecido com o Vasco Bangu do que Fla-Flu. Mas o Flamengo passou, né? Vocês ficaram. Não, eu estou dizendo assim que vocês estão comparando os problemas Não, a comparação, só para deixar claro, o ouvinte, a comparação que eu propus foi Vladimir e Marcão tá fazendo a comparação na ótica dele. Exatamente. Então vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Folha FM.